Não importa o que é, ou se é um preto intenso, você está olhando diretamente para ele, com seus olhos fechados e realizando que existe a infinidade de Deus dentro e fora de você, preenchendo o espaço. O que é realizando? Realizando é admitindo que aquele preto é infinito diante de ti. E não é mesmo? É. Se eu estou enxergando uma escuridão diante de mim, ela é infinita. Tem uma profundidade ali, não tem um limite. Está vindo uma ideia aqui, mas me escapou duas vezes. Você está olhando diretamente para ele com seus olhos fechados e realizando que existe a infinidade ou infinitude de Deus dentro e fora de você, preenchendo todo o espaço. Lembrei. Veio duas vezes e ia vir de novo. Quando eu gravei aquelas 3 aulas lá de Gênesis, né, o princípio de tudo, eu estava tentando passar a ideia de que quando surge o entendimento, porque lá fala, né? Existia um vazio eterno, uma escuridão total, eterna, infinita. E de repente Deus diz: faça-se a luz. Então a luz se fez e o mundo foi criado em 7 dias, e começa aquela poesia lá. Quando a gente começa a despertar para a compreensão de onipresença e para essas avaliações metafísicas, significa que está havendo um despertar da consciência humana para a consciência e realidade de onipresença e de unidade do ser individual com esta presença. Ele começa a descobrir. Então, aquilo ali é o início da luz espiritual na consciência que estava na escuridão espiritual. Por isso que se diz que no princípio era escuridão total e de repente se faz a luz total. É compreensão, discernimento espiritual. Então tem duas ideias a se apanhar em Gênesis. Esta ideia do início da compreensão e a ideia do princípio manifestador. No princípio, Deus. Essa foi a palavra que veio para mim hoje, na hora que eu estava 5 minutos com ideias ali, pensando nas minhas rotinas, e aquilo me cansando um pouquinho, eu falei, mas até que minuto, até quanto tempo vai demorar para o descanso vir e a aula começar? Aí entrou assim, eu comentei, não foi? No início da aula, veio assim, no princípio, Deus. Quando essa palavra entrou na minha, ou fluiu da consciência, ali há 5 minutos que eu estava tentando descansar a minha mente, veio um silêncio, quase um silêncio completo. O que é um silêncio ali, nesse caso? Uma ausência da necessidade de elaborar, ou a ausência da necessidade de contemplar uma verdade em seguida. Um descanso. A gente pode chamar de um descanso mental? Não sei. O fato é que, em seguida, veio o relaxamento que eu estou acostumado a sentir, porque eu procuro esse descanso diversas vezes por dia. Senão seria impossível realizar até esse trabalho aqui. Nenhuma aula começa sem que eu fique mergulhado alguns minutos dentro desse descanso. Senão é impossível, gente, reproduzir esse tipo de comentário na aula. Não é minha inteligência, é algo que flui com naturalidade. No começo, quando eu comecei a dar aula, até mesmo as aulas do curso Terapia o Caminho Infinito, eu ficava assim meio perplexo. Depois eu ia editar, assistir, eu falava, como que eu dei uma aula tão legal? Era um legal achando um bem humano, mas eu não entendia como é que aquilo se dava. Ok? Porque, por exemplo, no início, dentro dos atendimentos, a conversa era fraca, a ideia era limitada. Eu não conseguia ali estabelecer uma elaboração que pudesse dar uma contratransferência ou devolver ideias para o paciente que ajudassem ele a sair de onde ele estava. Não havia um fluir de ideias mais elevadas. Aquilo me frustrava um pouco, mas na aula acontecia. Na série especial de Paco Chopra, eu pude sentir isso com maior evidência, que foi uma série mais intensa do que o próprio curso Terapia o Caminho Infinito. Em breve eu vou repostar essa série, tá? Vai ser depois que eu zerar o atraso de edição, que não está havendo um atraso de edição exatamente. Tem uma meia dúzia de aulas acumuladas. Agora, com essas aulas da quarta-feira, tem um movimento
mais intenso para mim da necessidade de editar a aula, mas eu estou ainda com as 20 horas da classe de Cambuí para editar, aproximadamente as 10 aulas, 10 horas, mais ou menos 10 horas de edição da aula de Florianópolis para editar, está acumulado, né? Mas rapidinho eu dou conta disso. Aqui, ó. Estou agora olhando para dentro desse espaço negro à minha frente, o qual nem sempre é o espaço... Ah, não. Caramba. Deixei aqui. Aqui. Você está olhando diretamente para ele, com seus olhos fechados, e realizando que existe a infinidade ou infinitude de Deus dentro e fora de você, preenchendo todo o espaço. A natureza infinita do seu bem está ali. Mais perto que o ar que eu respiro está essa escuridão, não é? Porque a escuridão pode ser considerada para frente ou para trás, como eu acabei de dizer. Então, aquela escuridão dá uma ideia mais expandida de onipresença. Porque será que a escuridão é o que o meu globo ocular enxerga aqui para frente? Não. Aquela escuridão é 360 graus, para cima, para baixo. Se a gente apanha uma ideia, eu estou olhando para frente ou para trás aqui agora? Porque se eu estivesse olhando para trás, ia enxergar o mesmo escuridão. É uma ideia abstrata, é uma ideia só, tá? Mas essa ideia ajuda a gente a discernir a onipresença ali dentro daquela escuridão. A natureza infinita de seu bem está ali, a infinita substância e lei, atividade do seu bem, tudo isso está ali. Você está onde eu estou, ou seja, Deus está onde eu estou. Até aquela escuridão, ou aquele preto na meditação, só existe por causa do campo unificado. E agora? Como assim, professor? Ué, o meu olho fechado ainda mantém a capacidade visual de reconhecer aquela escuridão como a cor preta, não é? Agora, quem é a consciência que é capaz de reconhecer aquilo como a cor preta? É a consciência individual, a inteligência perceptória em nós. Eu sou um ser existente, penso, logo existo. Agora, se Deus está mais perto que o ar que eu respiro, ele está mais perto que o meu próprio pensamento. Elaborar a ideia de que Deus está mais perto que o nosso pensamento significa que é uma ideia mais expandida de onipresença. Ele é onipresente dentro do meu próprio ser. É totalmente onipresente. Preenche completamente tanto o meu ser em sua inteireza, como todo o infinito. A gente vai apanhando e expandindo as ideias de onipresença. A prática está todinha baseada na ideia de onipresença, ok? Espírito onipresente, portanto harmônico, todo bem, toda harmonia. Senão, como é que a gente vai reconhecer a harmonia nas circunstâncias e formas desarmônicas ou nas aparências? É impossível. Se a ideia de onipresença não estiver se expandindo em nosso discernimento espiritual, em nossa compreensão do espírito. Aqui. Então, quando eu penso dentro da meditação, eu me torno consciente, sou um ser pensante, sou eu que enxergo a escuridão. Deus está mais perto que o ar que eu respiro, e mais perto até que meus próprios pensamentos. Não é uma questão, eu estou dizendo isso para mim mesmo ali dentro, certo? Não é uma questão de estar perto, isto é onipresença. E eu existo dentro desse ser. Minha capacidade de reconhecimento de ser individual, ou minha capacidade de percepção, seja ela qual for, só existe porque esse espírito manifesta meu ser e, portanto, a minha própria consciência. Então, eu sou um ser consciente dentro dessa escuridão. Então, aqui eu sou nada, eu sou um com ela. Tá? Começar a discernir ou perceber que eu sou um com a própria escuridão e não meu corpo é realizar isso, ou realizar essa ideia. Como ele diz aqui, ó, realiza isso em tua cadeira. Feche seus olhos por um momento e note o imenso buraco negro em frente a você, um vazio negro imenso. Comece a realizar esse vazio com a presença de Deus. Aí o praticante iniciante tem uma dificuldade tremenda de entender o que é realizar. Realizar é perceber.
e não ter um poder de compreensão intelectual que dominou determinado entendimento. Como que eu vou dominar um entendimento se eu tenho, por princípio, não te apoies em teu próprio entendimento? O Joel diz que ele se baseou em duas verdades no início da prática dele. Era o norte, a bússola dele. Não temas o homem cujo fôlego está nas ventas, e eu tenho carne para comer que o mundo não conhece. Nós comentamos no início da aula. Uma das ideias poderosas de onipresença, que foi a minha bússola e o meu norte na minha experiência pessoal, individual, é esta ideia aqui. E esta ideia aqui chegou para mim, é só ver a data que foi publicado isso aqui no canal da Rosilda, porque eu nunca tinha ouvido isso aqui na vida. Naquela data em que isso foi publicado, foi quando esta informação chegou para mim e eu trabalhei ela por algumas semanas ali. Se estabeleceu como um clique estabelecido, uma ideia que você não perde nunca mais. E que funciona como uma orientação do discernimento espiritual dentro da meditação contemplativa, certo? Algo que ajuda a lançar você num descanso na contemplação. Então, a gente pode realizar, compreender ou discernir que dentro daquela escuridão onipresente, eu sou um com ela e não o meu corpo. Embora a gente sempre vá habitar um corpo individual, certo? A gente é indivíduo, filho de Deus. O filho de Deus não é Deus, ele é o filho que percebe o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele nunca vai ser o próprio invisível. Mas ele pode viver momentos de contato com esse invisível, onde agora está vindo uma coisa poderosa, hein? Eu nem imaginei que eu ia dizer isso com esse calibre. Já veio essa ideia em mim, às vezes vem na meditação, mas perceber que eu sou um com aquela escuridão, aonde some a percepção do físico, me torna capaz de perceber e sentir a unidade com o espírito ali naquela escuridão. Portanto, a gente ali se aproxima da percepção do Cristo interior, ok? E é essa percepção do sentimento do Cristo interno, que é a unidade da harmonia dentro dessa escuridão, a unidade onipresente, que é o próprio Cristo em nós, ou o invisível em nós. O descanso ali, sem a necessidade de abstrair a verdade, né? Como é que ele fala? Das profundezas do oceano do Espírito, é que é o Cristo realizado em nós. Aquilo ali estabelecido como sentimento intenso realiza qualquer cura. Ok? Mas precisa ser na profundidade da percepção do Espírito. É quando pela graça, ou por persistir nesse assunto, ou pelo amadurecimento, todo o amadurecimento da consciência espiritual, ou percepção e discernimento, é pela graça, certo? Nunca vem pelo poder do intelecto. Então, a graça pode surgir aqui e acolá, e vai surgindo nessas percepções, mas também pela própria graça, nós alcançamos um nível de percepção disso toda vez que mergulharmos lá, depois da transição. Ué, o Joel podia produzir esse efeito dentro dele depois dos 8 meses de meditação, que os 8 meses de experiência de meditação contemplativa surgiram depois de mais de uma década de avaliação disso daqui. Então, ele entrava na meditação e sentia aquela harmonia do Cristo interior. É real, gente. Então, ele entrava ali diversas vezes por dia, sentia aquilo e voltava para uma rotina, voltava para a vigília, aonde na vigília ele sentia uma harmonia em sua movimentação, locomoção e nas aulas. Uma harmonia assim natural, como se fosse um humano muito maduro, consciente, relaxado e descansado. Só que o que é um humano muito maduro, consciente, descansado e relaxado? É a harmonia evidente na vida de atividade, na vigília. Só que a percepção do Cristo interno é algo mais intenso, muito mais intenso. Então, o Joel conseguia entrar na meditação e sentir aquilo a hora que quisesse. Mas isso depois de ter rodado na prática, né?